Olá, meu amado e minha amada, que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração, sobre a tua vida e sobre a tua família. Essa que você está falando é a Laíde Sander da Silva. Eu já peço para você deixar o seu like e para você se inscrever no canal e acionar o sininho. Nós vamos trazer mais uma palavra da parte de Deus. Hoje encontra-se no livro de Ruth, o capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e assim serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que Ruth estava decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram até que chegaram de volta a Belém. Essa história aqui é a história de Noemi e das suas duas noras, né? A Orfa e a Ruth. Noemi morava em Belém. Noemi era casada, tinha um esposo e 2 filhos. Houve uma grande fome. Eles tiveram que mudar de cidade, então eles foram para Moabe, e Moabe era uma terra que não servia o Deus de Israel, era um povo pagão. Lá nessa cidade, os 2 filhos de Noemi se casaram com 2 moabitas, com 2 moças da terra. Só que logo depois morreu o marido de Noemi e morreu também os 2 filhos de Noemi. E Noemi então ficou viúva. Noemi já era bem idosa e ela ficou com 2 noras para se sustentar. E nós sabemos que naquela época uma mulher viúva era muito difícil porque ela não tinha o benefício que elas têm hoje. Então o que Noemi fez? Noemi conversou com as 2 noras e pediu que elas voltassem, que elas ficassem na terra de Moabe e que Noemi voltaria para Belém. Então no versículo 8 tem parte da conversa que ela teve com as noras. Diz assim: Disse-lhe Noemi: Ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. E no versículo 10 tem a resposta delas. E elas disseram assim: Não, iremos contigo ao teu povo. Só que Noemi insistiu em ter essa conversa com as suas 2 noras. Daí no versículo 14, diz assim: Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então nós vemos que Orfa primeiro falou que iria com Noemi. Ela iria com Noemi. Mas como Noemi insistiu, conversou, fez ela ver, ela achou melhor ficar na sua terra. E ela então decidiu ficar em Moabe. Ela decidiu ficar com o seu povo e com o seu Deus pagão. No entanto, Ruth decidiu ir embora com Noemi. E nós vimos no versículo, os primeiros versículos que nós lemos, o 16 e o 17, que conta, né? Aqui foi a mais linda declaração de amor que foi feito de um ser humano para o outro ser humano. Foi feito de uma nora para uma sogra. Onde Ruth diz para Noemi que não é para Noemi insistir com ela, que ela está decidida a seguir Noemi, e ela começa então a dar uma relação, né? Ela diz assim: eu vou te seguir, e aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que tu passares eu passarei, aonde o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, e aonde quer que morreres, morrerei eu, e eu serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Então olha só a declaração de amor que Ruth fez para sua sogra Noemi. O que eu aprendo com essa história? Eu aprendo com essa história que nós temos escolhas, nós temos oportunidades e nós temos escolha. Essas 2 mulheres aqui, a Orfa e a Ruth, elas tiveram a oportunidade de escolher. Orfa escolheu ficar no comodismo do seu povo, do seu Deus pagão. Mas em compensação, Ruth
se apegou ao Deus de Noemi e ela disse: eu não te deixarei, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. E ela fez a melhor escolha que ela fez. Depois vieram para Belém, Ruth se casou e Ruth, ela foi bisavó do rei Davi. Então olha só a escolha que Ruth fez, o benefício que ela teve por causa da escolha dela. Enquanto que Orfa ficou no meio do seu povo e no meio de um Deus pagão, no meio de um Deus que não é o Deus, o Salvador, Ruth escolheu o Deus Salvador. E o Senhor faz essa pergunta: qual é a sua escolha nesse dia? Que escolha você tem feito? Você tem escolhido o Salvador ou você tem escolhido o Deus do mundo? Você tem escolhido o Deus que salva, o Deus que abençoa, o Deus que dá rumo para a sua vida, ou você tem insistido em ficar com o Deus pagão? Então nós vimos aqui que essas duas mulheres, elas tiveram escolha. As duas tiveram a mesma oportunidade. No entanto, uma escolheu bem e a outra escolheu mal. E muitas das vezes nós também temos escolhas. Nós sempre vamos ter escolha. Sempre vamos ter alguma coisa para escolher. E o Senhor te convida nesse dia a escolher o Senhor. Nós vamos ler um versículo aqui que também vamos ver que eles fizeram uma escolha. Mateus 2, versículo 1 e o versículo 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses homens, eles fizeram uma escolha de seguir uma estrela. Lá no céu a estrela brilhou e eles colocaram no coração: nasceu o Salvador. E eles tomaram a decisão e tiveram a escolha de seguir a estrela e chegar até o Salvador. E você, qual é a escolha que você tem feito? Você tem feito a escolha de seguir a estrela, que é o Senhor Jesus Cristo? Ou você ainda continua insistindo ficar lá no meio do povo de Moabe? No livro de Lucas, o capítulo 2 e o versículo 38, diz assim: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo como você falou. Então o anjo foi embora. Essa palavra aqui foi quando o anjo veio dizer para Maria que ela ia ficar grávida. E nós vimos que Maria, ela teve uma escolha, ela fez a melhor escolha. Ela poderia ter recusado, porque Maria, ela era solteira e ela era virgem, ela não tinha conhecido varão nenhum, ela estava noiva. E ela poderia ter se recusado, dizer: que? Eu? Como é que vai ficar eu? O que os outros vão dizer? Eu grávida, não é do meu marido, é grávida, filhos não sei de quem, de um ser. Mas Maria, ela escolheu a melhor coisa da vida dela. Ela escolheu ser a mãe do Salvador. E que você nesse dia possa escolher a seguir esse Salvador. No livro de Mateus, capítulo 1, e o versículo 20 e o 24, diz assim: enquanto refletia sobre isto, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: não tenhas medo, José, de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. José também teve a sua escolha. José, mais do que Maria, poderia ter renunciado, dizer: não, como que eu vou casar com uma mulher grávida, uma mulher que engravidou, né, de uma pessoa que a gente não conhece, diz que é de um ser? Como é que vai ficar a minha situação? Como é que vai ficar Maria? Não, eu não vou. Ele poderia ter escolhido o outro lado, mas ele escolheu, e ele escolheu também a melhor parte, que foi ser o pai do Salvador. Então olha só como que nós podemos fazer as boas escolhas. E o Senhor te convida a fazer essa boa escolha nesse dia.
Porque nós temos chance, nós temos oportunidade de escolher entre o bem e entre o mal, escolher o verdadeiro e escolher o falso, escolher o santo ou escolher o profano. E o Senhor te convida para você fazer a boa escolha, como fez Ruth, como fez os magos, como fez Maria e como fez José. Escolha servir o Senhor Jesus, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima e nós precisamos estar preparados e santificados e separados para que naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, o Espírito Santo nos reconhece e nos arrebata para a sua igreja. É essa palavra que eu quero deixar para você nesse dia. E eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, novamente falando da tua palavra. Hoje nós estamos falando de escolha. Senhor, essas pessoas, Senhor, que fizeram a boa escolha, Senhor, Ruth, que escolheu servir o Deus Todo-Poderoso de Israel, Senhor. Os magos, Senhor, que escolheram seguir a estrela e chegar até o Salvador. Maria, Senhor, escolheu ser a mãe do Salvador e José escolheu ser o pai do Salvador. Senhor, que essa pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem neste dia, Senhor, ela possa também te escolher o Deus de Israel e escolher o Salvador. Pai, ajuda, Senhor, essa vida, Senhor, meu Deus, encoraja ela, Senhor, meu Deus, tira o medo do coração dela, Senhor, se ela tiver medo de te servir, que ela não tenha medo, Senhor, porque nós, Senhor, iremos para um lugar seguro, debaixo das tuas asas, onde tu nos protege, Pai. Ó Deus amado, no nome santo de Jesus, ajuda, Senhor, esta vida, Senhor, meu Deus, a fazer essa escolha, assim como eu fiz essa boa escolha de te servir, e hoje eu estou aqui falando da tua palavra. Pai amado, no nome santo de Jesus, toma esta vida nas tuas mãos, Pai. É que eu te peço agradecido em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.